Nome do livro: Escuridão Total Sem Estrelas. Autor: Stephen King. Descrição de capa: fundo preto, cobrindo toda a página, o nome do autor, Stephen King, seguido pelo nome do livro, Escuridão Total Sem Estrelas, em letras grandes, na cor grafite fosco. No canto direito, o logo da editora Suma das Letras. Pasta 1. 1922. 11 de abril de 1930. Hotel Magnolia, Omaha, Nebraska. A quem interessar possa. Meu nome é Wilfred Leland James e esta é a minha confissão. Em junho de 1922, eu matei minha esposa, Arlette Christina Winters James, e escondi o corpo em um velho poço. Meu filho, Harry Freeman James, me ajudou, embora ele não possa ser responsabilizado pelo crime, porque na época tinha 14 anos. Eu o persuadi, jogando com os seus medos e contendo suas objeções mais do que naturais durante 2 meses. Me arrependo disso mais amargamente do que do crime, por motivos que este documento vai revelar. A questão que levou ao crime e à minha danação foram 100 acres de terras boas em Hemingford Home, no Nebraska, deixados em testamento para minha esposa pelo pai dela, John Harry Winters. Eu queria anexar essas terras à nossa fazenda que, em 1922, totalizava 80 acres. Minha esposa, que nunca gostou da vida na fazenda ou de ser esposa de fazendeiro, queria vendê-las à companhia Ferryton por dinheiro vivo. Quando lhe perguntei se ela queria mesmo morar ao lado do matadouro de porcos da Ferryton, ela me disse que, além das terras do pai dela, poderíamos vender a fazenda do meu pai, que antes pertencia ao pai dela. E quando perguntei o que faríamos com o dinheiro e sem nenhuma terra, ela falou que poderíamos nos mudar para Omaha, ou até mesmo para St. Louis e abrir uma loja. Nunca vou morar em Omaha, falei. Cidades são para os idiotas. O que é irônico considerando onde moro agora, mas não vou ficar aqui por muito tempo. Sei disso tão bem quanto sei o que produz esses sons que ouço vindo das paredes. E sei para onde vou quando essa minha existência terrena chegar ao fim. Às vezes, me pergunto se o inferno pode ser pior que a cidade de Omaha. Talvez ele seja a cidade de Omaha, mas sem nenhum campo decente em volta, somente uma vastidão vazia e enfumaçada, fedendo a enxofre e cheia de almas perdidas, como a minha. Discutimos a exaustão sobre aqueles 100 acres durante o inverno e a primavera de 1922. Harry sempre ficava em cima do muro, ainda que tendesse mais para o meu lado. Ele era fisicamente parecido com a mãe, mas tinha o meu gosto pela terra. Era um rapaz obediente, sem nem um pingo de arrogância da mãe. Várias vezes ele disse que não tinha nenhuma vontade de morar em Omaha ou em qualquer outra cidade e que só iria se ela e eu chegássemos a um acordo, o que nunca aconteceu. Passei a procurar a justiça, certo de que, como marido, qualquer tribunal asseguraria meu direito de decidir o que fazer com aquelas terras. Ainda assim, algo me deteve. Não era medo do que os vizinhos iriam falar. Eu não ligava para as fofocas do interior. Era outra coisa. Eu começara a odiá-la, entende? Começara a desejar que ela morresse. E foi isso que me deteve. Acredito que exista outro homem dentro de cada homem, um estranho, um homem conivente. Eu acredito que em março de 1922, quando os céus do condado de Hemingford estavam brancos, a cada campo estava coberto de neve lamacenta, o homem conivente dentro do fazendeiro Wilfred James
já tinha julgado minha esposa e decidido seu destino. Era uma justiça de sentença de morte. A Bíblia diz que um filho ingrato é como um dente de uma serpente, mas uma esposa irritante e ingrata é ainda pior. Não sou um monstro. Eu bem que tentei salvá-la do homem conivente. Disse a minha esposa que, como não chegávamos a um acordo, ela deveria se mudar para a casa da mãe em Lincoln, a uns 10 quilômetros dali, uma boa distância para uma separação, que não é exatamente um divórcio, mas mesmo assim representa uma dissolução da sociedade conjugal. E deixar as terras do meu pai para você, imagino? Perguntou ela, balançando a cabeça. Ah, como eu passara a odiar aquele gesto arrogante que parecia o de um pônei mal treinado e a bufada de desprezo que sempre o acompanhava. Isso nunca vai acontecer, Wilf. Eu lhe disse que compraria as terras se ela insistisse. É claro que levaria algum tempo, 8 anos, talvez 10, mas eu pagaria cada centavo. Pouco dinheiro é ainda pior do que nenhum, replicou ela, com outra bufada e outro menear de cabeça. Isso é algo que toda mulher sabe. A companhia Ferryton vai pagar tudo de uma vez, sem falar que a oferta deles deve ser bem mais generosa do que a sua. E eu nunca vou morar em Lincoln. Aquilo lá não é uma cidade. É só uma vila com mais igrejas do que casas. Você entende meu problema? Não percebe a sinuca em que ela me deixou? Posso contar pelo menos com um pouco da sua compreensão? Não? Então ouça isso. No começo de abril daquele ano, há exatamente 8 anos, pelo que sei, ela veio falar comigo toda feliz. Tinha passado o dia quase no salão de beleza em McCook, e seus cabelos caíam em volta do rosto em grandes ondas que me faziam lembrar os rolos de papel higiênico que a gente vê em hotéis e pousadas. Ela disse que tivera uma ideia. Sugeriu que vendêssemos os 100 acres e a fazenda para a companhia Ferryton. Ela achava que eles comprariam tudo só para conseguir a parte do pai dela, que ficava perto da linha do trem, e provavelmente estava certa. Então, vamos poder dividir o dinheiro, nos divorciar e começar vida nova e separada, disse a megera descarada. Nós dois sabemos que é isso que você quer. Como se ela não quisesse. Ah, falei, como se estivesse pensando mesmo sobre o assunto. E quem vai ficar com o garoto? Eu, é claro, respondeu ela com os olhos arregalados. Um menino de 14 anos precisa da mãe. Comecei a fazer a cabeça do Harry naquele mesmo dia, contando-lhe o plano de sua mãe. Estávamos sentados no feno. Fiz a minha cara mais triste e falei com a minha voz mais triste, pintando uma imagem de como seria a vida dele caso minha esposa seguisse em frente com aquele plano. Disse que ele não teria mais a fazenda nem o pai, que iria para uma escola muito maior, que todos os seus amigos ficariam para trás. Eles haviam crescido juntos, e expliquei como já na nova escola ele precisaria lutar para conquistar um lugar entre estranhos que ririam dele e o chamariam de caipira. Por outro lado, continuei. Se pudéssemos manter todas as terras, eu estava convencido de que poderíamos quitar nossa promissória no banco até 1925 e viveríamos felizes e livres de qualquer dívida, respirando ar puro, em vez de ver tripas de porco flutuando pelo nosso rio, que era limpo, do nascer ao pôr do sol. Agora, o que é que você prefere? Perguntei depois de pintar essa imagem com todos os detalhes possíveis. Ficar aqui com você, pai, respondeu ele. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Por que ela tem que ser tão... Vá em frente, falei. Não é palavrão quando a gente diz a verdade, filho. Tão escrota. Por que a maioria das mulheres é assim? Faz parte da natureza delas. A questão é o que a gente vai fazer a respeito disso. Mas o homem conivente dentro de mim
Já havia pensado no velho poço atrás do celeiro, aquele que só era usado para matar a sede dos animais, porque a água era muito rasa e turva. Tinha apenas uns 6 metros de profundidade, não muito mais do que uma cisterna. Era só uma questão de convencê-lo. Eu tinha que conseguir. Sem dúvida, você pode entender o motivo disso. Eu poderia matar minha esposa, mas precisava salvar meu amado filho. De que adiantaria possuir 180 acres de terra, ou 1000, sem ter alguém com quem dividi-los ou para quem deixá-los? Eu fingia considerar o plano maluco de Arlete de ver aquelas terras boas para plantar milho transformadas em matadouro de porcos. Pedi a ela que me desse tempo para me acostumar com a ideia. Ela concordou, e durante os 2 meses seguintes tentei fazer a cabeça de Harry para que ele se acostumasse a uma ideia bem diferente. Não foi tão difícil quanto eu esperava. Ele se parecia fisicamente com a mãe. A aparência de uma mulher é o mel. Você deve saber que atrai os homens para os perigos da colmeia. Mas não tinha nada de sua terrível teimosia. Só foi preciso pintar uma imagem de como seria a vida em Omaha ou St. Louis. Levantei a possibilidade de que nem mesmo esses 2 formigueiros superlotados poderiam satisfazê-la, e que ela talvez decidisse ir para Chicago. Então você vai acabar indo para a escola com um bando de crioulos. Ele ficou mais frio com a mãe e, após algumas poucas tentativas, todas meio desajeitadas, todas rejeitadas, de reconquistar a afeição do filho, ela passou a tratá-lo com a mesma frieza. Eu, ou melhor, o homem conivente, adorei isso. No começo de junho, eu disse a ela que, depois de pensar muito, tinha decidido que jamais a deixaria vender aqueles 100 acres sem lutar, que eu preferia condenar todos nós à pobreza e à ruína, se fosse necessário. Minha esposa estava calma. Decidiu procurar aconselhamento jurídico, porque a justiça, como todos sabemos, sempre vai favorecer quem pagar mais. Mas eu já tinha previsto isso. E sorri, porque ela não poderia pagar por esse tipo de aconselhamento. Naquela época, eu estava controlando o máximo o pouco dinheiro que tínhamos. Harry até me entregou seu cofrinho quando lhe pedi, para ela não ter como roubar dele, por mais insignificante que a quantia fosse. Mas Arlete foi, é claro, ao escritório da companhia Farrington, em Dellen, segura, como eu também estava, de que eles, que tinham tanto a lucrar, iriam bancar as despesas legais dela. E vão mesmo, e ela vai ganhar, disse eu a Harry. Estávamos onde sempre aconteciam nossas conversas, sentados no feno. Eu ainda não tinha absoluta certeza, mas já tinha tomado minha decisão, que eu não chego a chamar de plano. Mas, pai, isso não é justo, exclamou ele. Ali sentado no feno, Harry parecia mais jovem, como se tivesse 10 em vez de 14 anos. A vida nunca é justa. Às vezes, a única coisa a se fazer é tomar o que é nosso, mesmo que alguém se machuque. Fiz uma pausa, avaliando a reação dele. Mesmo que alguém morra. Ele ficou lívido. Pai, se ela desaparecesse, tudo voltaria a ser como antes. Todas as discussões acabariam. Poderíamos morar aqui tranquilamente. Ofereci a Arlete tudo o que estava ao meu alcance para que fosse embora, mas não deu certo. Agora, só tem uma coisa que eu posso fazer, que nós podemos fazer. Mas eu amo a minha mãe. Eu também, falei. O que, por mais que seja difícil de acreditar, era verdade. O ódio que eu sentia por ela naquele ano de 1922 era maior do que o que um homem pode sentir por uma mulher, a menos que haja amor envolvido. E, embora fosse voluntariosa e amarga, Arlete era uma mulher calorosa. Nunca deixamos de consumar nossas relações conjugais, embora desde que as discussões sobre os 100 acres tinham começado, nossos atos no escuro houvessem se tornado cada vez mais como os de animais no cio.
Não tem que doer, falei. E quando acabar... Bem... Saímos pelos fundos do celeiro e eu lhe mostrei o poço. Harry irrompeu em lágrimas sofridas. Não, pai, isso não, de jeito nenhum. Mas quando ela voltou de Delhan, Harlan Coltery, nosso vizinho mais próximo, a trouxe a maior parte do caminho em seu Ford, deixando-a a apenas 3 quilômetros de casa. E Harry lhe implorou para desistir daquela ideia para sermos uma família de novo. Arlette perdeu a calma, deu um tapa no filho e mandou que parasse de implorar como um cão. Seu pai contaminou você com a timidez dele. Pior, contaminou você com a avareza. Como se ela não cometesse esse pecado. O advogado me garantiu que as terras são minhas para eu fazer o que bem entender com elas e vou vendê-las. Vocês dois podem ficar aqui juntos, sentindo o cheiro de porco assado, cozinhando as próprias refeições e arrumando suas camas. Você, meu filho, pode arar a terra o dia todo e ler os livros intermináveis dele a noite inteira. Livros que não ajudaram seu pai em nada, mas quem sabe você não se sai melhor do que ele. Mãe, isso não é justo. Ela olhou para o filho como uma mulher olha para um estranho que se atreveu a tocar no seu braço. E como meu coração se alegrou quando ouvi retribuir aquele olhar frio. Vocês dois podem ir para o inferno. Quanto a mim, vou para Omaha abrir uma loja de roupas. Essa é a minha ideia de justiça. Essa conversa aconteceu no quintal entre a casa e o celeiro e a ideia dela de justiça encerrou a discussão. Arlette passou pelo quintal, os delicados sapatos de cidade levantando poeira atrás dela. Entrou na casa e bateu à porta. Harry se virou e olhou para mim. Havia sangue no cando de sua boca e o lábio inferior estava ficando inchado. A raiva nos olhos dele era daquele tipo nua e crua que só os adolescentes são capazes de sentir. É uma raiva que não pesa as consequências. Ele assentiu. Eu assenti de volta. Com o mesmo ar sério, mas por dentro o homem conivente sorria. Com aquele tapa, ela havia assinado sua sentença de morte. 2 dias depois, quando Harry me procurou no milharal, vi que ele tivera uma recaída. Não fiquei desanimado ou surpreso. Os anos entre a infância e a idade adulta são tempestuosos e a cabeça de quem passa por eles parece girar como os cataventos em forma de galo que alguns fazendeiros do meio-oeste colocavam no alto de seus silos de grãos. Não podemos, disse ele. Pai, ela está vivendo em pecado. E Shannon diz que aqueles que morrem em pecado vão para o inferno. Maldita seja a igreja metodista e a juventude metodista, pensei. Mas o homem conivente apenas sorriu. Durante os 10 minutos seguintes, conversamos sobre teologia no milharal verde, enquanto as nuvens do começo do verão, as melhores nuvens, aquelas que flutuam como escunas, singravam lentamente acima de nós, deixando rastros de sombra na terra. Expliquei a ele que não mandaríamos Arlette para o inferno. Muito pelo contrário, nós a mandaríamos para o paraíso. Uma pessoa assassinada não morre no tempo de Deus, mas no tempo dos homens. Ele, ou ela, terá sua vida interrompida antes que ele ou ela possa expiar seus pecados, e então todos os seus erros devem ser perdoados. Se pensar assim, todo assassino é um portão do paraíso. Mas e a gente, pai? Não vai para o inferno? Mostrei a ele, então, os campos à nossa frente, esplendorosos como todos aqueles milhos florescendo. Como você pode dizer isso quando temos todo esse paraíso à nossa volta e ainda assim ela quer nos tirar daqui como o anjo que expulsou Adão e Eva do Éden com a espada flamejante? Ele olhou para mim aflito, abatido. Detestei deixar meu filho naquele estado, ainda que parte de mim acreditasse então, e ainda acredite, que não fui eu que fiz isso com ele, mas ela. E pense, continuei,
Se Arlete for para Omaha, vai cavar um buraco ainda mais fundo para ela no Sheol. Se você for junto, vai se tornar um garoto da cidade? Nunca! Ele gritou tão alto que os corvos saíram voando da cerca e rodopiaram para longe do céu azul como pedaços de papel queimado. Você é jovem e vai sim, continuei, vai se esquecer de tudo isso. Vai aprender os costumes da cidade e começar a cavar o próprio buraco. Se ele tivesse rebatido, dizendo que os assassinos não tinham esperança de se juntar às suas vítimas no paraíso, eu poderia ter me atrapalhado. Mas a teologia dele não ia tão longe, ou ele não queria pensar nessas coisas. E será que o inferno existe mesmo? Ou fazemos o nosso próprio inferno aqui na Terra? Quando penso nos últimos 8 anos da minha vida, acredito que seja o segundo caso. Como? Perguntou ele. E quando? Eu lhe contei. E podemos continuar morando aqui depois? Falei que sim. E ela não vai sofrer? Não, respondi. Vai ser rápido. Ele pareceu satisfeito. E ainda assim, poderia não ter acontecido se não fosse pela própria Arlete. Decidimos que aconteceria em uma noite de sábado, em meados de um junho tão bom quanto qualquer outro de que me lembre. Arlete tomava uma taça de vinho nas noites de verão, embora raramente bebesse mais de uma. E tinha uma boa razão para isso. Ela era uma dessas pessoas que nunca podem tomar 2 taças sem tomar 4, então 6 e depois a garrafa inteira. E outra garrafa, se houver mais. Preciso ter cuidado, Wilf. Gosto muito de vinho. Sorte minha que tenho uma grande força de vontade. Naquela noite, nós nos sentamos na varanda, observando a madrugada se estender pelos campos, enquanto ouvíamos o sonolento cri-cri-cri dos grilos. Henry estava no quarto dele. Mal tinha tocado no jantar. E enquanto Arlete e eu estávamos ali sentados em nossas cadeiras de balanço, idênticas, os estofados bordados com as palavras mãe e pai, pensei ter ouvido um som baixo que poderia ser alguém vomitando. Eu me lembro de ter pensado que, quando o momento chegasse, ele não conseguiria fazer o que tínhamos combinado. No dia seguinte, a mãe dele acordaria mal-humorada e de ressaca, sem ter a mínima ideia do quão perto havia chegado de não ver outro amanhecer no Nebraska. Ainda assim, segui com um plano. Talvez porque eu fosse como uma daquelas bonecas russas. Quem sabe? Pode ser que todo homem seja assim. Dentro de mim havia um homem conivente, mas dentro do homem conivente habitava o homem esperançoso. Este morreu em algum momento entre 1922 e 1930. O homem conivente, após fazer seu estrago, desapareceu. Sem seus esquemas e ambições, a vida tem sido vazia. Levei a garrafa para a varanda comigo, mas quando tentei encher a taça vazia de Arlete, ela a cobriu com a mão. Você não precisa me deixar bêbada para conseguir o que quer. Eu também quero. Estou ardendo. Ela abriu as pernas e colocou a mão na virilha para mostrar onde estava ardendo. Havia uma mulher vulgar dentro dela, talvez até uma prostituta, e o vinho sempre a libertava. Tome outra taça assim mesmo, falei para ela. Estamos comemorando. Ela olhou para mim desconfiada. Uma única taça de vinho já a fazia lacrimejar, como se parte dela estivesse chorando por todo o vinho que queria tomar e não podia. E sob a luz do pôr do sol, seus olhos pareciam laranja, como os olhos de uma lanterna de Halloween feita de abóbora com uma vela dentro. Não haverá nenhum processo nem divórcio, anunciei. Se a companhia Farrington puder pagar pelos meus 80 acres, além dos 100 do seu pai, nossa discussão acabou. Pela primeira vez em todo o nosso casamento conturbado, ela realmente ficou boquiaberta. O que você está dizendo?
É mesmo que estou pensando? Não tente me enrolar, Wilf. Não estou tentando, disse o homem conivente. Ele falava com entusiasmada sinceridade. Harry e eu conversamos muito sobre isso. Vocês têm andado mesmo como unha e carne, é verdade? Ela havia tirado a mão da taça e eu aproveitei a oportunidade para enchê-la. Sempre junto ao feno no celeiro ou sentados na pilha de lenha, ou aos sussurros no campo de trás, pensei que estivessem falando sobre Shannon Cotterre. Ela então bufou e meneou a cabeça. Embora eu tenha achado que também parecia um pouco melancólica. Tomou um gole da segunda taça. 2 goles e ela ainda podia parar por ali e ir para a cama. Após o quarto, seria mais fácil entregar a garrafa de uma vez, sem falar nas outras 2 que eu tinha de reserva. Não, rebati, não temos falado sobre Shannon. Embora eu tivesse mesmo visto Harry segurando a mão dela certa vez enquanto os 2 caminhavam os 3 quilômetros até a escola de Hemmingford Home. Temos conversado sobre o Marra. Acho que ele quer ir para lá. Não seria prudente arriscar demais, não após uma única taça de vinho e 2 goles de outra. Ela era uma mulher desconfiada por natureza, minha Arlete sempre à procura de segundas intenções. E é claro, nesse caso, eu tinha mesmo uma. Pelo menos para ver no que dá. E Omaha não fica tão longe assim de Hemmingford. Não fica, como falei milhares de vezes. Ela bebeu vinho, mas, em vez de abaixar a taça como tinha feito antes, continuou a segurá-la. A luz laranja no horizonte se intensificava, dando lugar a um verde arroxeado, sobrenatural, que parecia se inflamar na taça. Se fosse St. Louis, seria diferente. Desisti dessa ideia, disse ela. O que, é claro, queria dizer que ela havia investigado essa possibilidade e a descartado por achá-la problemática. Pelas minhas costas, naturalmente. Tudo pelas minhas costas, exceto o advogado da empresa. E ela teria feito isso pelas minhas costas também, se não quisesse usar essa jogada como um porrete para me castigar. Você acha que eles vão comprar todo o terreno? Perguntei. Todos os 180 acres? Como eu posso saber? Mais alguns goles. A segunda taça já estava pela metade. Se eu lhe dissesse naquela hora que ela havia tomado bastante e tentasse tirar sua bebida, ela se recusaria a largar. Você sabe, tenho certeza, falei. Os 180 acres são como St. Louis. Você já investigou. Ela me olhou de soslaio com um ar astuto, então soltou uma gargalhada áspera. Talvez tenha investigado mesmo. Acho que poderíamos procurar uma casa no subúrbio, falei, onde haja pelo menos um pouco de mato para se olhar. Então você ficaria com essa sua bunda sentada em sua cadeira de balanço o dia todo, deixando sua esposa trabalhar para variar? Aqui, encha isso. Se estamos comemorando, vamos comemorar. Completei as 2 taças. Não tinha muito que encher na minha, já que eu só havia tomado um gole. Pensei que eu poderia procurar emprego como mecânico, de carros e caminhões, mas principalmente de máquinas agrícolas. Se eu consigo manter aquela velha farmal funcionando, indiquei com a taça o imenso trator parado ao lado do celeiro. Então acho que posso consertar qualquer coisa. E foi Harry quem o convenceu disso. Ele me falou que seria melhor eu tentar ser feliz na cidade do que ficar aqui sozinho e triste. O garoto mostra que tem juízo e o homem ouve, finalmente. Aleluia! Ela esvaziou a taça e a estendeu, pedindo mais vinho. Agarrou meu braço e se aproximou bastante para eu conseguir sentir o cheiro de uvas azedas em seu hálito. Acho que você pode se dar bem hoje, Wilf. E tocou o lábio superior com a língua manchada de roxo. Posso fazer aquela coisa indecente que você gosta tanto. Não vejo a hora, falei. Se tudo saísse do jeito que eu queria,
Uma coisa ainda indecente aconteceria naquela noite na cama que dividíamos havia 15 anos. Chame o Harry, disse ela, começando a engrolar as palavras. Quero lhe dar os parabéns por finalmente ter visto a luz. Por acaso, eu mencionei que o verbo agradecer não existia no vocabulário da minha esposa? Talvez não. Talvez a esta altura eu não precise mais. Os olhos dela se iluminaram quando um pensamento lhe ocorreu. Vamos dar a ele uma taça de vinho. Ele já tem idade para isso. Ela me cutucou como se fosse um daqueles velhos que a gente vê sentados nos bancos que ladeiam as escadarias do tribunal, contando piadas sujas um para o outro. Se soltarmos um pouco a língua dele, quem sabe a gente não descobre se ele já teve algum progresso com a Shannon Cottery. Falam dela, mas a garota tem um cabelo bonito, não posso negar. Tome outra taça de vinho primeiro, sugeriu o homem conivente. Ela bebeu mais 2 e com isso esvaziou a garrafa. A primeira. Àquela altura, ela já estava cantando Avalon com sua melhor voz de menestrel e até revirava os olhos como um. Era difícil de ver e mais ainda de ouvir. Fui até a cozinha pegar outra garrafa de vinho e achei que já era a hora de chamar Harry. Embora, como eu já disse, não alimentasse muitas esperanças. Eu só podia seguir com um plano se meu filho fosse mesmo meu cúmplice. E no meu coração, eu achava que ele acabaria dando para trás quando chegasse o momento de agir. Se fosse o caso, iríamos simplesmente deitá-la na cama. E pela manhã eu lhe diria que tinha mudado de ideia sobre vender as terras do meu pai. Harry chegou com um rosto pálido e aflito que não era nada encorajador. Pai, acho que não consigo, sussurrou. É a mamãe. Se não consegue, não consegue. Falei sem nenhuma participação do homem conivente nisso. Eu estava resignado. Seria o que tivesse que ser. De qualquer forma, ela está feliz pela primeira vez em meses. Bêbada, mas feliz. Ela não está só inebriada? Está bêbada mesmo? Não fique tão surpreso. Fazer com que tudo saia do jeito que ela quer é a única coisa que a deixa feliz. Com certeza, 14 anos com ela é tempo suficiente para você já ter aprendido isso. Ele franziu a testa e inclinou a cabeça em direção à varanda, onde a mulher que lhe dera a luz lhe lançara a sua versão estridente, mas completa de Dirt McGee. Harry fechou a cara para aquela música de botequim, talvez por causa do refrão. Ela estava querendo ajudá-lo a enfiar, porque era Dirt McGee de novo. Ou, mais provavelmente, pela maneira como ela estava embolando as palavras. Ele havia prometido se abster de bebidas alcoólicas no ano anterior, quando frequentara o acampamento da juventude metodista no fim de semana do dia do trabalho. Eu bem que gostei de ver como ele ficou chocado. Quando a cabeça dos adolescentes não está girando como um catavento em um vendaval, eles são inflexíveis como puritanos. Ela quer que você se junte a nós e tome uma taça de vinho. Pai, você sabe que prometi ao Senhor que nunca beberia. Você vai ter que se entender com sua mãe. Ela quer comemorar. Vamos vender as terras e nos mudar para Omaha. Não. Bem, veremos. Só depende de você, filho. Vamos para a varanda. Arlete se levantou tropegamente quando o viu. Passou os braços em volta da cintura do filho e pressionou o corpo contra o dele com força, cobrindo o seu rosto com beijos extravagantes. Beijos que tinham um cheiro bastante desagradável pela careta que ele fez. Enquanto isso, o homem conivente enchia a taça dela que tinha ficado vazia mais uma vez. Finalmente estamos todos juntos, e os homens da minha vida enxergam a luz da razão. Ela ergueu a taça em um brinde, derramando um bocado de vinho nos seios. Então soltou uma gargalhada e piscou para mim. Se você for bonzinho, Wilf vai poder chupar o vinho da minha roupa depois.
Harry observou a mãe com um ar confuso e desgostoso enquanto ela desabava na cadeira de balanço. Levantava as saias e as prendia entre as pernas. Arlette notou o olhar do filho e riu. Não precisa ser tão puritano. Já vi você com a Shannon Cottery. Falam dela, mas a garota tem um cabelo bonito e uma boa aparência. Ela engoliu o resto do vinho e arrotou. Se você não estiver tirando uma casquinha, é um idiota. Mas precisa tomar cuidado. Com 14 anos não se é novo demais para casar. Por aqui, com 14, não se é novo demais nem para se casar com sua prima. Ela riu um pouco mais e estendeu a taça que eu enchi com a segunda garrafa. Pai, ela já bebeu demais, disse Harry no tom de reprovação de um pároco. No céu, as primeiras estrelas começaram a despontar acima da imensidão vazia que amei minha vida inteira. Ah, eu não sei. In vino veritas. Foi o que Plínio, o velho, disse em um daqueles livros de que sua mãe sempre debocha. As mãos lavrando a terra o dia todo e o nariz enfiado nos livros a noite inteira, disse Arlette, a não ser quando ele está enfiando outra coisa em mim. Mãe! Mãe! Zombou ela. Então ergueu a taça na direção da fazenda de Harlan Cottery, embora esta ficasse muito longe para vermos as luzes. Não daria para vermos nem se estivéssemos 2 quilômetros mais perto, pois o milho estava alto naquela época. Quando o verão chegava no Nebraska, cada casa de fazenda era um navio em um vasto oceano verde. Um brinde a Shannon Cottery e seus peitos empinados, e se meu filho não sabe a cor dos mamilos dela, ele é um banana. Harry não respondeu nada, mas o que pude ver do rosto dele em meio às sombras fez o homem conivente sorrir. Ela se virou para o filho, segurou-o pelo braço e derramou vinho no pulso dele. Ignorou seu gemido de nojo, então o encarou com repentina amargura e disse: só não seja burro de ir até os finalmentes com aquela quando estiverem deitados no milharal ou atrás do celeiro. Ela fechou a mão livre em um punho. Levantou o dedo médio e então o usou para indicar vários pontos, formando um círculo ao redor de sua virilha. Coxa esquerda, coxa direita, lado direito da barriga, umbigo, lado esquerdo da barriga e de volta para a coxa esquerda. Explore quanto quiser e esfregue o Henry Jr. até ele ficar satisfeito e cuspir, mas fique fora da xoxota ou vocês dois vão acabar presos um ao outro para o resto da vida, que nem sua mamãe e seu papai. Harry se levantou e saiu, ainda sem dizer uma palavra, e não o culpo por isso. Até mesmo para os padrões de Arlette, aquilo fora extremamente vulgar. Ele deve tê-la visto se transformar diante de seus olhos, passando de mãe, uma mulher difícil, mas muitas vezes amorosa, a uma dona de bordel fedorenta, transmitindo seus ensinamentos a um jovem cliente. Só isso já seria ruim o bastante, mas ele estava apaixonado pela garota dos Cottery, o que só piorava as coisas. Os rapazes nunca conseguem evitar colocar os seus primeiros amores em pedestais, e quando alguém fala mal de seus objetos de adoração, mesmo que seja sua mãe. Ouvi a porta do quarto dele bater à distância, e também pude ouvi-lo chorar, ainda que bem baixinho. Você feriu os sentimentos dele, falei. Ela então disse que sentimentos, assim como justiça, eram o último recurso dos fracos. Depois, estendeu a taça e eu a enchi, sabendo que ela não se lembraria de nada daquilo pela manhã, sempre supondo que ela ainda estaria viva para saudar o dia, e negaria tudo veementemente se eu lhe contasse. Já a vira naquele estado de embriaguez antes, mas fazia anos que isso não acontecia. Terminamos a segunda garrafa. Ela terminou. E metade da terceira antes de o queixo dela tombar
sobre o peito sujo de vinho e Arlete começara a roncar. O som que vinha de sua garganta comprimida parecia o rosnado de um cachorro bravo. Passei meu braço pelos ombros dela. Segurei-a por baixo do braço e a coloquei de pé. Ela resmungou e me deu um tapa fraco com a mão fedida. Tchá, em paz. Quero dormir. E você vai, mas na sua cama, não aqui na varanda. Eu a levei aos roncos e tropeços, um olho fechado e um outro aberto e desfocado pela sala de estar. A porta de Harry se abriu. Ele ficou ali parado, o rosto impassível e parecendo muito mais velho do que realmente era. Harry assentiu para mim. Apenas uma única vez, mas com isso me disse tudo o que eu precisava saber. Coloquei Arlete na cama, tirei os sapatos dela e deixei-a lá, roncando com pernas esparramadas e uma das mãos pendendo para fora do colchão. Voltei à sala de estar e encontrei Harry de pé ao lado do rádio que sua mãe praticamente me obrigara a comprar no ano anterior. Ela não pode dizer essas coisas da Shannon, sussurrou ele. Mas disse, é assim que ela é. É como o Senhor fez. E ela não pode me afastar da Shannon. Ela vai fazer isso também, se deixarmos. Você não pode, pai. Você não pode arranjar seu próprio advogado? Você acha que qualquer advogado que eu possa encontrar com o pouco dinheiro que tenho no banco poderia fazer frente aos advogados que a Ferriton usaria contra nós? Eles vivem mandando e desmandando no condado de Hemingford. Eu só mando na foice para cortar feno. Querem aqueles 100 acres e ela pretende vendê-los. Essa é a única maneira, mas precisa me ajudar. Posso contar com você? Durante muito tempo ele não disse nada. Abaixou a cabeça e vi as lágrimas escorrerem de seus olhos para o tapete bordado. Então ele sussurrou. Está bem, mas se eu tiver que ver, não sei se vou conseguir. Tem um jeito de você ajudar sem precisar ver. Vá até o galpão e traga um saco de estopa. Ele fez o que pedi. Fui até a cozinha e peguei a faca de carne mais afiada que tínhamos. Quando ele voltou com o saco e viu o que eu estava segurando, ficou pálido. Tem que ser assim? Você não pode com um travesseiro? Seria muito lento e doloroso, ela tentaria resistir. Ele aceitou isso como se eu tivesse matado uma dezena de mulheres antes da minha esposa e soubesse do que estava falando. Mas não era nada disso. Eu só sabia que em todos os esboços de planos que fizera, ou seja, em minhas fantasias de me livrar de Arlete, sempre via a faca que estava agora na minha mão. Então, tinha que ser com a faca ou nada. Ficamos ali, parados, sob o brilho dos lampiões de querosene. Não haveria eletricidade em Hemingford Home, com exceção da produzida por geradores até 1928. Olhando um para o outro, o grande silêncio noturno que reinava lá fora, quebrado apenas pelo som nada agradável dos roncos dela. Mas havia uma terceira presença naquele cômodo, a determinação inelutável da minha esposa, que tinha uma existência independente da mulher em si. Pensei em tê-la sentido na época e agora, 8 anos depois, tenho certeza disso. Esta é uma história de fantasmas, mas o fantasma já estava lá antes mesmo que a mulher a quem ele pertencia morresse. Está certo, pai. Vamos. Vamos mandá-la para o céu. O rosto de Harry se iluminou com a ideia. Isso me parece horrível demais agora, principalmente quando penso em seu destino. Vai ser rápido, afirmei. Eu já cortara quase 200 gargantas de porco desde que era um menino e achei mesmo que seria. Mas eu estava enganado. Vou tentar ser rápido nessa história. Nas noites em que não consigo dormir, e elas são muitas hoje em dia,
tudo o que aconteceu naquela noite se repete na minha cabeça, de novo e de novo. Cada vez que ela se debateu ou se engasgou, e cada gota de sangue em uma lentidão terrível, então vou contar tudo bem depressa. Entramos no quarto, eu na frente com a faca de carne na mão e meu filho com o saco de estopa. Caminhamos na ponta dos pés, mas poderíamos ter entrado tocando símbolos sem que ela acordasse. Fiz um sinal para Harry ficar na minha direita, perto da cabeceira da cama. Ouvíamos o tic-tac do despertador em forma de Big Ben na mesa de cabeceira dela, assim como seus roncos, e um pensamento curioso me ocorreu. Nós éramos como médicos atendendo um paciente importante em seu leito de morte. Mas acho que geralmente os médicos não tremem de culpa e medo. Por favor, que não haja muito sangue, pensei. Que o saco possa conter tudo. Melhor ainda, que ele desista agora, no último minuto. Mas Harry não desistiu. Talvez tenha pensado que eu o odiaria se desistisse. Talvez tenha se resignado em mandá-la para o céu, ou talvez estivesse se lembrando daquele dedo médio, obsceno, desenhando um círculo ao redor da virilha dela. Não sei. Só sei que ele sussurrou, "Adeus, mãe", e baixou o saco sobre a cabeça dela. Ela ofegou e tentou se libertar. Eu precisava alcançar o pescoço dela embaixo do saco para fazer o serviço, mas Harry teve que segurá-lo, bem apertado para contê-la, e eu não conseguia. Vi o nariz dela marcando o saco de estopa como a barbatana de um tubarão. Vi o rosto de Harry sendo tomado pelo pânico, e sabia que ele não aguentaria aquilo por muito tempo. Apoiei um joelho na cama e uma das mãos no ombro dela. Então cortei o saco e a garganta embaixo dele. Ela gritou e começou a se debater enlouquecidamente. O sangue jorrava através do corte feito no saco. Arlette ergueu as mãos, agitando-as no ar. Harry cambaleou para longe da cama com um grito. Eu tentei segurá-la. Ela puxou o saco ensopado de sangue e então eu cortei 3 de seus dedos até o osso. Ela gritou de novo. Um som tão frágil e agudo quanto uma lasca de gelo. E a mão tombou em espasmos na colcha. Fiz outro corte no saco e mais outro, por onde esguinchava cada vez mais sangue. Fiz cortes antes de ela me empurrar com a mão boa e arrancar o saco de estopa do rosto. Não conseguiu tirá-lo por completo da cabeça e ele ficou preso, parecendo uma rede de cabelo. Eu tinha acertado a garganta dela com os 2 primeiros cortes, o inicial profundo bastante para mostrar a cartilagem da traqueia. Com os 2 últimos eu havia entalhado sua bochecha e sua boca, que ficou tão profundamente rasgada que parecia um sorriso de palhaço que se estendia até as orelhas, mostrando os dentes. Ela emitiu um urro sufocado e gutural, o som que um leão deve fazer na hora de comer. O sangue corria da garganta até a ponta da cama. Lembro-me de pensar que parecia o vinho quando ela ergueu a taça em frente aos últimos raios de sol. Ela tentou sair da cama. Primeiro fiquei espantado, depois furioso. Ela havia sido um problema para mim em todos os dias do nosso casamento e continuava um estorvo mesmo agora, em nosso divórcio sangrento. Mas o que mais eu poderia ter esperado? Ah, pai, faz a mãe parar, guinchou Harry. Faz a mãe parar, pelo amor de Deus, faz a mãe parar. Pulei em Arlette como um amante apaixonado e a afundei de volta em seu travesseiro coberto de sangue. Mais urros selvagens vieram do fundo da garganta dilacerada. Os olhos dela reviraram nas órbitas, fazendo brotar lágrimas. Agarrei seu cabelo, puxei a cabeça dela para trás e cortei a garganta mais uma vez. Então,
Peguei um pedaço da colcha do meu lado da cama e envolvi a cabeça dela, contendo tudo menos o primeiro jato de sua jugular. Esse esguicho foi parar direto no meu rosto e então sangue quente começou a escorrer do meu queixo, do meu nariz e das minhas sobrancelhas. Atrás de mim, os gritos de Harry tinham cessado. Eu me virei e vi que Deus se apiedara dele, assumindo que ele não tinha nos dado as costas quando viu o que íamos fazer. Harry desmaiara. Arlette começava a se debater menos. Por fim, parou de se mexer. Mas continuei em cima dela, pressionando-a com a colcha encharcada de sangue. Eu sabia que ela nunca desistiria tão facilmente. E estava certo. Depois de 30 segundos, o relógio metálico que chegara pelo correio me indicou o tempo. Ela tentou se levantar novamente. Dessa vez, arqueando as costas com tanta força que quase me atirou longe. Aguenta firme, cowboy, pensei. Ou talvez tenha dito isso em voz alta. Juro por Deus que não me lembro. Consigo me lembrar de todo o resto, menos disso. Ela ficou quieta. Contei outros 30 tic-tacs metálicos, depois mais 30 por via das dúvidas. No chão, Harry se mexia e gemia. Ele começou a se sentar, depois pensou melhor. Engatinhou até o canto mais distante do quarto e se encolheu como uma bola. Harry, chamei. Nenhuma reação da figura encolhida no canto. Harry, ela morreu. Ela morreu e eu preciso de ajuda. Nada ainda. Harry, agora é tarde demais para voltar atrás. O que está feito, está feito. Se você não quer ir para a prisão e mandar seu pai para a cadeira elétrica, é melhor se levantar logo e vir me ajudar. Harry cambaleou até a cama. O cabelo estava caído sobre os olhos que brilhavam através dos cachos grudados pelo suor, como os olhos de um animal escondido nos arbustos. Ele lambia os lábios sem parar. Não pise no sangue. Temos que limpar uma bagunça muito maior do que eu pretendia, mas podemos dar conta. Se não, espalharmos sangue pela casa toda, é claro. Eu preciso olhar para ela? Pai, eu preciso olhar? Não, nenhum de nós precisa. Então a enrolamos na colcha, fazendo dela uma mortalha. Quando terminamos, percebi que não poderíamos carregá-la pela casa daquele jeito. Em meus planos e devaneios, eu não via mais do que uma discreta mancha de sangue marcando a colcha, onde a garganta cortada dela, a garganta habilmente cortada, ficava. Eu não tinha previsto nem sequer considerando aquela realidade. A colcha branca ficara em um tom bem escuro de roxo sobre a luz fraca do quarto, e o sangue escorria como água de uma esponja encharcada. Havia um edredom no armário. Por um instante, não pude deixar de pensar no que minha mãe acharia se pudesse ver o uso que eu fazia daquele presente de casamento, costurado com todo carinho. Coloquei-o no chão. Jogamos Arlette em cima dele. Depois a enrolamos. Rápido, falei, antes que comece a pingar também. Não, espere. Vá pegar um lampião. Ele demorou tanto que fiquei com medo que tivesse fugido. Então, vi uma luz se aproximar balançando pelo pequeno corredor, passar pelo quarto dele e chegar ao que Arlette e eu dividíamos. E vi as lágrimas rolando por seu rosto pálido como cera. Deixe em cima da cômoda. Ele pousou o lampião ao lado do livro que eu estava lendo, Rua Principal, de Sinclair Lewis. Nunca cheguei a terminá-lo. Nunca suportaria terminá-lo. À luz do lampião, apontei o sangue respingado no chão e a poça que se formava ao lado da cama. Está escorrendo mais do edredom, disse ele. Se eu soubesse quanto sangue minha mãe tinha. Tirei a fronha do meu travesseiro, enfiei-a na ponta do edredom,
como uma meia sobre uma canela ensanguentada. Pegue os pés dela, pedi. Precisamos resolver isso agora mesmo. E não desmaie de novo, Harry, porque não posso fazer isso sozinho. Queria que tudo isso fosse um sonho, disse ele, mas se curvou e passou os braços em volta do edredom. Você acha que pode ser um sonho, pai? Vamos achar que foi daqui a um ano, quando isso tudo ficar para trás. Parte de mim realmente acreditava nisso. Depressa agora, antes que a fronha comece a pingar, ou o resto do edredom. Carregamos Arlete pelo corredor, passamos pela sala de estar e saímos pela porta da frente como se estivéssemos carregando um móvel envolto em um daqueles cobertores grossos usados para proteger os objetos em uma mudança. Quando descemos os degraus da varanda, respirei um pouco mais tranquilo. No pátio, o sangue poderia ser facilmente disfarçado. Harry estava bem até passarmos pelo celeiro e avistarmos o velho poço cercado por estacas para que ninguém pisasse por acidente na tampa de madeira que o cobria. Aqueles pedaços de pau pareciam horríveis e sombrios sob a luz das estrelas, e, quando os viu, Harry deixou escapar um grito abafado. Isso não é túmulo para uma mãe... Ele só conseguiu dizer isso antes de desmaiar no arbusto de ervas daninha que crescia atrás do celeiro. De repente, eu estava carregando sozinho todo o peso morto da minha esposa assassinada. Pensei em colocar aquele fardo grotesco no chão, os panos que envolviam já completamente desarrumados e a mão retalhada à mostra, e acordá-lo. Mas achei que seria mais misericordioso deixá-lo ali, deitado. Arrastei-a até a lateral do poço, coloquei-a no chão e levantei a tampa de madeira. Enquanto eu apoiava na tampa contra duas das estacas, senti o cheiro que vinha lá de dentro. Um fedor de água parada e plantas em decomposição. Lutei contra um enjoo e perdi. Tive que me segurar em duas estacas para manter o equilíbrio e me curvei para vomitar o jantar e o pouco de vinho que tinha bebido. Ouvi um eco quando o vômito atingiu a água barrenta lá no fundo. Aquele som, assim como a frase "aguenta firme, cowboy", tem estado sempre presente na minha memória nos últimos 8 anos. Acordo no meio da noite com o eco em minha mente e sinto as lascas das estacas espetarem as palmas das minhas mãos enquanto me seguro, tentando me manter firme. Afastei-me do poço, tropecei na trouxa que continha Arlete e caí. Sua mão cortada ficou a centímetros dos meus olhos. Enfiei-a de volta no edredom e então dei uns tapinhas leves nela, como se reconfortasse. Harry ainda estava caído sobre as ervas daninhas, a cabeça apoiada em um braço. Ele parecia uma criança dormindo depois de um dia difícil em época de colheita. Lá no alto, as estrelas brilhavam aos milhares e dezenas de milhares. Dava para ver as constelações sobre as quais meu pai tinha me ensinado. Órion, Cassiopeia, a Ursa Maior e a Menor. À distância, o cachorro dos Cotteris, Rex, latiu uma vez e depois se calou. Eu me lembro de ter pensado, esta noite nunca vai acabar, e estava certo. De todas as maneiras, que importam, ela nunca terminou. Peguei o fardo nos braços e ele se moveu. Congelei. Fiquei sem respirar apesar do meu coração estar disparado. Com certeza não senti nada, pensei. Esperei para ver o que aconteceria de novo, ou que a mão dela deslizasse para fora do edredom e tentasse agarrar meu pulso com os dedos cortados. Nada aconteceu. Eu tinha imaginado aquilo. Com certeza era isso. Então, a joguei no poço. Vi o edredom se desenrolar nas pontas que não estava presa pela fronha
e então ouvi o barulho. Um som muito mais alto do que o do meu vômito, acompanhado de um baque surdo. Eu sabia que a água não era muito profunda, mas esperava que fosse o suficiente para cobri-la. Aquele baque me disse que não era. Uma risada aguda e alta soou atrás de mim. Um som tão próximo do insano que fez a minha pele se arrepiar toda. Harry tinha voltado a si e se levantara. Não, bem mais do que isso. Ele estava saltando atrás do celeiro, balançando os braços em direção ao céu coberto de estrelas, e gargalhava. Mamãe está no fundo do poço e eu não ligo, cantava ele. Mamãe está no fundo do poço e eu não ligo, porque o meu senhor foi embora. Alcancei-o em 3 passadas largas e lhe dei um tapa com toda a força, deixando marcas ensanguentadas de dedos em um rosto macio que ainda não tivera contato com uma lâmina de barbear. Cale a boca. Alguém vai acabar ouvindo você. Viu só, seu idiota, você acordou aquele maldito cachorro de novo?